nosso amor, do nosso carinho, do nosso respeito por Ti. Recebe as nossas vidas em adoração, Senhor. Para que realmente, Senhor, possamos chegar próximo de Ti, perto de Ti, olhar para Ti, Te conhecer verdadeiramente, em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. 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 E amém. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é um Deus muito bom. Obrigada, Jesus. A paz do Senhor Jesus sobre cada uma pessoa. É muito bom quando nós entramos na presença do Senhor, Aleluia. em adoração. É muito bom saber que nós podemos adorá-lo e entrar em espírito e em verdade. Amém? Eu não sei vocês, mas quando nós começamos a adorar, uma porta é liberada e se abre aquela porta. Amém. E nós conseguimos então entrar numa atmosfera de adoração diferente dessa que nós estamos acostumados, que nós vemos. Nós nos ajogamos aos pés do Senhor e entramos nessa intimidade com Ele e podemos tocá-lo. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é a qualidade da adoração que você dá para Deus? Quem é Jesus para você? Eu escutei outro dia alguém falar, Jesus é um cara que foi lá na cruz, morreu, ele é valente. Eu estou perguntando para você, quem é esse Jesus? Meu Salvador. Que você diz que o adora. Quem ele é para você? Você tem essa intimidade com ele a ponto de você se dobrar o joelho diante dele e você sentir ele te tocando? Intimidade significa abraçar, é beijar, é sentir-se próximo. Quem é Jesus para você? É somente um homem que você escutou falar que é o Filho de Deus e morreu na cruz por nós? Sim, ele é tudo isso, mas ele é mais do que isso. Ele fez tudo isso para ter intimidade, para ser íntimo conosco. E se você é um cristão, mas não tem essa intimidade com Deus, eu quero dizer para você, você precisa se converter. Porque todo esse sacrifício que Deus fez, que Jesus fez, que Deus doou o seu Filho, chamado Jesus, ele veio aqui, porque nós estávamos separados de Deus. Então Deus mandou o seu Filho para nos unir novamente com essa intimidade. Você já conseguiu ouvir a voz dele? Você já conseguiu falar e escutar a resposta? Quando nós temos intimidade com Deus, ou quando nós temos intimidade com uma pessoa, nós falamos com aquela pessoa e nós ouvimos a resposta daquela pessoa. Não é verdade? Mas quando nós estamos distante, nós falamos e a pessoa não responde. Mas Deus está querendo que nós venhamos a ter essa intimidade com Ele, a ponto de tocá-lo, de falar, de beijar, de escutar a sua voz sussurrando nos nossos ouvidos. Quando nós estamos numa fase difícil, Ele vem e nos pega no colo, nos acaricia, Ele nos conforta, nos consola, Ele nos dá aquilo que nós estamos precisando agora, nesse momento.
É desse Jesus que eu estou te falando. Ele quer preencher o teu coração por completo. Ele quer preencher todo o seu ser. Ele quer que você exale o seu perfume para que todos aqueles que estão à sua volta possam sentir o perfume de Cristo em você. Sabe, queridos, às vezes é muito fácil dizer que somos cristãos. É mais fácil, mas muitas vezes nós não estamos exalando esse perfume. É muito fácil exigir a verdade de alguém. É muito fácil saber tudo sobre o Senhor e mesmo assim não conhecê-lo. Foi o que eu falei? Saber tudo do Senhor e mesmo assim não conhecê-lo. É verdade. Pregamos, eu me lembro, no passado, quando meus filhos tudo eram pequenos, eu pregava na igreja, na escola dominical, professora de jovem, professora de escola dominical, falava tudo sobre ele. Eu lia aqui, eu falava e fazia uma boa palestra, uma boa pregação, mas eu não conhecia Jesus. É muito fácil você pregar. É muito fácil você contar a história que está escrito na Bíblia, mas não conhecer a pessoa da história. Eu quero dizer para vocês que a partir do momento que nós conhecemos o personagem dessa história, conhecer significa ter intimidade com a pessoa. Conhecer no grego significa ser íntimo com a pessoa. Então é muito fácil saber tudo sobre ele, a respeito dele, mas mesmo assim não conhecê-lo ou adorá-lo a um Deus desconhecido. Por isso que eu digo para vocês, é importante, muito importante conhecermos esse Deus. Esse ministério, chamado Ministério Verdade, foi levantado única e exclusivamente para nos levar a ter essa intimidade com Deus. Algo que eu não conhecia, passei a conhecer. Persisti muitas vezes em adoração, mesmo adorando um Deus que eu não conhecia, até que rompeu algo no reino espiritual, até que quebrou o céu de bronze, até que quebrou todas as cadeias, até que a carne morreu e o Espírito começou a borbulhar dentro de mim. E eu comecei a ter experiências profundas com esse Jesus, nosso Salvador, que um dia nós vamos conviver junto, olhando face a face, dentro dos olhos. E vamos dizer, nesse dia, quanto tempo eu perdi. Vivendo no mundo, fazendo coisas do mundo, e não percebia que eu estava com a felicidade, com a alegria completa dentro de mim, e eu não percebi, e eu não vivi isso. Então eu não quero deixar nem um dia sem buscar essa presença com intimidade, andar de mão dada com Ele, caminhar com Ele, viver com Ele, para Ele. Eu não abro mão disso. E creio que vocês hoje que estão aqui, essa madrugada estava orando, Senhor, traga quem Tu queres. E ministra cada um da forma que Tu queres ministrar. Aquele que Tu vai trazer vão receber essa unção e essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém? Então aqui, em 1 Coríntios 10, 12, porque nós não ousamos classificar-nos ou compararmos com algum que se louvam a si mesmo, mas esse que se medem a si mesmo e se comparam consigo mesmo estão sem entendimento. Porém, não nos gloriemos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos
até Ele. Precisamos então olhar para Ele, deixar com que a carne realmente morra. Porque se a carne não morrer, o Espírito não vai trabalhar. Nós não vamos realmente viver para Deus. Amém? Eu quero deixar essa palavra com vocês, mas o que eu quero falar hoje? Cadê o tocador de chofar? Eu quero falar hoje sobre o chofar. Alguém sabe tocar o chofar? Toca o chofar para mim, Reinaldo. 3 vezes, por favor. Eu quero falar sobre isso, por isso que ele tocou bastante hoje o chofar. Aleluia. Glória a Deus. Também não quero apenas contar história. É algo que eu quero falar para vocês importante sobre o toque do chofar. Na Bíblia fala muitas vezes sobre o toque do chofar. E nós vamos começar a entender a importância do toque. Algumas Bíblias dizem buzina, mas o certo é o chofar. Fazendo soar o seu chofar. O Senhor está fazendo soar o seu chofar. Temos que ser obedientes no que Deus está fazendo e o que Ele está falando nos dias de hoje. Abre a sua Bíblia em Jeremias 4:5 e lê rapidamente para mim. Fica com a Bíblia aberta que eu quero mostrar para vocês a importância do toque do chofar. Joel 2:1. Primeiro Jeremias 4:5. Levante e lê para mim, por favor, bem alto. Anunciai em Judá e fazei ouvir em Jerusalém e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortes. 4:5. Anunciai em Judá e fazei ouvir em Jerusalém e dizei: tocai a trombeta, ou no caso, tocai o chofar, e gritai em voz bem alta, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortes. É tempo de nós tocarmos o chofar. Amém. É tempo de nós tomarmos posse daquilo que o Senhor Jesus já deu para nós. Glória a Deus. Ele está falando sobre isso. Ele está anunciando tudo isso. E nós precisamos aprender o que o Senhor, e estar com nossos ouvidos atentos para saber o que o Senhor está fazendo no nosso meio. O que está acontecendo no mundo. Precisamos de saber. Amém. Em Joel 2:1. Alguém achou? Não, eu leio. Tocai a buzina em Sião. Clamai em alta voz no monte da minha santidade. E perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e Ele está perto. Nós lemos 2 textos que diz: tocai a trombeta e gritai bem alto. Por que ele está mandando gritar bem alto? Hein? Para que todo mundo possa escutar que o nosso Deus é o Deus que comanda toda esta terra. Tocai a buzina, clamai em alta voz a minha santidade. Clamar a santidade, mas para nós clamarmos e falar da santidade do Senhor, nós precisamos de estar assim com Ele e vivermos uma vida de santidade. Amém. Em adoração. Então temos que cantar, temos que tocar e temos que gritar, porque as pessoas não estão querendo mais ouvir. Você fala das coisas de Deus e as pessoas não querem ouvir.
tanto aos ouvidos. Quando você fala em santidade, ninguém quer ouvir, porque ninguém quer viver uma vida santa diante do Senhor. As pessoas estão querendo contar história. Por isso que eu falei para vocês, eu não estou contando, eu não vou contar história. Eu vou passar por isso bem rápido, eu só quero que vocês percebam o que é que está acontecendo neste mundo agora. É tempo de tocar a trombeta. O Senhor está tocando a trombeta todo o tempo. Nós estamos vendo tudo o que está acontecendo nesta terra e neste mundo. Tudo isso é o toque da trombeta. Entende, querido? Nós precisamos entender isso daí. Temos que tocar. Nós temos que falar em alta voz, nós temos que gritar, nós temos que falar sobre a santidade de Deus. Sabe por quê? Porque Satanás tem tomado os lugares fortes que é de Deus. É verdade. O que eu falei? Satanás tem tomado os lugares fortes que são de Deus. Que é de Deus, e se é de Deus é nosso. Mas nós estamos sendo envolvidos com as coisas de Satanás. Nós estamos sendo envolvidos porque o mundo está nos envolvendo. Nós não estamos tomando, quando eu falo nós, também estou incluindo a mim, estou incluindo a igreja. Nós não estamos tomando uma posição de santidade, colocando Deus em primeiro plano nas nossas vidas. Nós colocamos tudo em primeiro lugar. Ah, mas Deus sabe que eu tenho que trabalhar. Ah, mas Deus sabe que eu tenho que fazer isso. Mas Deus sabe que Ele mandou o Filho dele, o único Filho, e resgatou você e a mim, para que nós tivéssemos uma vida de santidade, para agradar a Ele e colocar Ele em primeiro plano. Porque segundo, Ele não vai ficar. Entende? Eu não quero contar uma história aqui de que é chofar. Eu quero chamar a sua atenção, para que realmente você possa ter uma vida com Deus, ser mudado a partir de hoje, transformado pelo poder que há no nome de Jesus. O tempo está escasso, o tempo está diminuindo, Jesus está à volta, Jesus está querendo levar os seus, mas para isso precisamos de tomar uma posição diante dele. Nós estamos colocando nossos maridos em primeiro lugar, nossos filhos em primeiro lugar, nós estamos colocando nossos negócios, nós estamos colocando as nossas compras do mês, nós estamos colocando nossos netos em primeiro lugar, nós estamos arrumando forma de nós preenchermos a nossa vida e ficar longe da presença de Deus. Não, irmã, mas eu sou cristã, eu tenho muita fé. É assim que o povo fala, eu tenho fé. Você vai falar com as pessoas, não, mas eu tenho fé. Não importa, você tem fé. Fé em quê? Em quem? Você está crendo em quê? E em quem? Se nós não colocarmos as coisas de Deus e Deus em primeiro plano nas nossas vidas, nós vamos sofrer, porque nós estamos no restinho, no finalzinho da igreja aqui na terra. Não tem mais como nós corrermos e tentarmos enganar a nós e tentando enganar o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito de Deus nós não enganamos. Entende? Nós precisamos realmente brigar conosco mesmo o tempo inteiro, para que essa carne possa se converter. Ela não se converte mesmo, morrer, mas ela possa morrer dentro de nós, para que o Espírito de Deus possa crescer em nós. Vocês estão me entendendo? Estão me acompanhando lá em Êxodo 19? Rapidamente. Êxodo 19. Importante nós trazermos na nossa Bíblia, está vendo? Que versículo? 16. Pode ler bem alto. Acho que eu vou achar primeiro que você. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme que pode comer. Não, filha, 16. 16, 19. Ah, 19. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial.
Esse é, O primeiro, Êxodo 19 e 16. Ah, é 19. O primeiro a tocar a trombeta. O primeiro a tocar o chofar. Você sabe o que é um chofar? Um chofar é um chifre de um animal que também era usado para carregar o óleo de unção. Você lembra quando o profeta Samuel foi ungir Davi? Sim. Deus falou para ele: enche o chifre de azeite e vai ungir um filho de Jessé. E Samuel encheu aquele chifre de azeite e foi ungir o filho de Jessé, que Deus não falou o nome. Para nós entendermos que Deus não fala tudo conosco, nós precisamos, na hora H, ouvir a voz de Deus. E ele foi escondido do rei Saul e chegou lá, porque se o rei Saul soubesse que ele tinha ido ungir um filho de Jessé, seria o rei, Saul mandaria matar ele. Então ele foi e chegou lá na casa de Jessé e disse: eu vim aqui por ordem do Senhor e vamos ungir um dos seus filhos. E Jessé mostrou todos os filhos que tinha. Primeiro veio Eliabe, que era o mais bonito, mais alto, sabe? E Deus disse: Samuel, eu não olho para a aparência. Deus não olha pela sua beleza. Deus não está olhando pelas suas roupas bonitas. Deus não está olhando para a sua sabedoria. Se você fala bonito, se não fala. Deus está olhando para aqueles que têm um coração de Deus. Aqueles que têm intimidade com Deus. E passou todos os filhos de Jessé. E Deus falou para Samuel: não é nenhum desses. Ora, Senhor, se tu mandou vir aqui, o chifre está cheio de azeite, como é que não é nenhum? Não é nenhum desses. E ele então perguntou: Jessé, acabaram todos os teus filhos? Não, tem um. Mas ele está lá, junto com as ovelhas. Está no campo. Não é tão... Só faltou falar isso, não é tão importante. É uma menina ainda, está lá. Pois mande chamar. Porque enquanto não chamar, nós não vamos sentar à mesa para comer. Porque tinha que matar um cordeiro. E ali eles iam fazer um churrasco, ali eles iam comer. Ninguém sente à mesa enquanto não chegar o moço. E naquela época, os pastores tinham que sair com o rebanho e não sabia quantos dias que levavam para voltar. Ficavam procurando aonde que tinha alimento para dar o rebanho. Não se fala na Bíblia quantos dias demorou Davi chegar. Não se fala se ele chegou em 1 hora, 2 horas, 2 dias, 3 dias. Mas sabe-se que ninguém sentou à mesa. Quando Davi apareceu e entrou dentro da choupana, dentro daquela casa, o Espírito de Deus veio sobre Samuel e disse: esse é o moço. Entende, queridos? Deus revelou naquele momento, naquele instante, quem era que tinha que ser ungido. Antes do azeite cair sobre Davi, para ser ungido como rei, Davi tinha uma unção de adorador. No meio do deserto, cuidando daquelas ovelhas, ele já olhava para as estrelas do céu, ele já olhava para a lua, ele já olhava para a natureza, ele já adorava a Deus pelo Criador de todas as coisas. Entende, querido? Deus está à procura dessas pessoas. Você não precisa ser um astro, você não precisa ser conhecido pelos homens, mas precisa ser conhecido por Deus. De ter essa unção de adorador, de ter essa intimidade com Deus. Entende? Então o chofar é um chifre de um animal que servia para levar o azeite, mas também para tocar
quando tinha grandes notícias, grandes vitórias para acontecer. Entende? Por isso nós tocamos o chofar hoje, bastante vezes. Tocai! E como primeiro a tocar o chofar, foi quem tocou o chofar pela primeira vez? Êxodo 19, 16. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial, ali junto com Moisés, no monte Sinai. Deus tocou, a ponto de tremer toda a terra. Ele foi o primeiro a tocar o chofar. E Deus disse a Moisés, suba. Quando tocou o chofar, ele tinha dado o limite, o povo não pode chegar daqui para lá, só você. E tocou o chofar, quando aquele teu chofar tocou, tremeu toda a terra. Aí o povo ficaram todos apavorados. Esse Deus, ele é muito bravo. Esse Deus é muito poderoso. A terra tremeu quando ele tocou o chofar. E Deus disse, Moisés, suba. Ele não falou com Moisés ficar ali. Quando nós realmente somos adoradores, quando nós escutamos o toque do chofar, o Senhor diz, sobe, porque eu quero falar contigo. Eu quero anunciar coisas grandes para você. E foi naquele momento que Moisés subiu, que Deus deu as tábuas da lei, que Deus trouxe revelação. Nós temos que aprender com Deus. Nós temos que desprender desta carne e viver uma vida de santidade, uma busca constante de Deus. Não podemos parar. Eu já orei agora, não vou orar daqui a pouquinho. Não, todo tempo, todo instante fica em adoração, fica em oração. Não é que orou de manhã, não vai orar de noite. Fica em oração todo o tempo. Não dá atenção para a sua carne. Sua carne não quer nada. Sua carne não quer ajoelhar. Sua carne não quer adorar. Sua carne não quer orar. Sua carne não quer buscar a vida de santidade. Mas você precisa dobrar a vontade desta carne para que você possa realmente buscar a presença do Espírito Santo de Deus e viver uma vida com Deus, em comunhão com Ele. O tempo está escasso, o tempo está pequeno, nós temos que conquistar a terra prometida. Só vai entrar nessa terra prometida quando nós estamos assim com Deus, senão nós vamos ficar para trás. Se nós não vamos viver uma vida com Deus, nem aqui na terra e nem lá no céu. Entende, queridos? Precisamos nos santificar, porque a trombeta vai tocar. E quando a trombeta toca, ele quer dizer agora, por último, a trombeta vai tocar, porque Cristo está para voltar. Amém? O chofar toca para santificar, para trazer liberdade, para trazer um ano de jubileu, para a devolução de tudo aquilo que o diabo tem roubado nosso. Ele tem roubado, ele tem trabalhado para roubar a nossa saúde, a nossa felicidade, a nossa alegria, as nossas finanças, para roubar os nossos filhos da presença de Deus. Satanás tem tomado os lugares fortes e tem entrado nos nossos lares, nas nossas finanças. Ele tem tomado lugar forte, tem entrado na nossa vida, tirando a nossa saúde, a nossa alegria. E ele não pode, porque Jesus disse, eu levei todas as suas enfermidades. Se ele levou, eu tenho que tomar posse. Eu te dou tudo aquilo, tudo que tu puser as mãos vai prosperar. É a palavra do Senhor. Então nós não podemos deixar Satanás tomar o lugar forte que é de Deus e é nosso automaticamente. É tempo de tocar a trombeta e gritar bem alto. Alto lá. Isso aqui me pertence. Jesus pagou um alto preço para que eu tivesse vida, para que eu pudesse viver vida de abundância.
para que eu realmente tivesse vitória aqui na terra e lá no céu. Grita bem alto o nome de Jesus, grita bem alto o sangue de Jesus, toque a trombeta e se santifique cada dia mais, porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Ele tem roubado, Satanás tem roubado, mas não vai roubar. É tempo, é hora de devolução. Amém. Devolução da nossa santidade que foi perdida. Estamos perdidos sem ter vida de Deus, e Satanás está roubando, e ele entra aos pouquinhos. Ele entra aos pouquinhos. Ele não vem de tudo e fala, não, peraí, que essa casa é minha, não, isso aqui, esse lar é meu, não, que essa de... Não, ele vai de pouquinho, vai minando, até ele roubar tudo que é teu. Até você ficar sem nada. E você tem que aprender a autuar. Autuar. Eu não vou dar direito. Vai ter que devolver tudo que lhe roubou até o dia de hoje. E comece a buscar a vida de santidade. E Deus vai começar então a restaurar a sua vida, restaurar o seu lar, restaurar os seus filhos, restaurar a igreja com vida de santificação, de santidade. Tocar a trombeta aqui. É algo muito importante da palavra de Deus. E muitas vezes nós ficamos tão envolvidos com as coisas do mundo, tão envolvido com o trabalho, tão envolvido que eu tenho que comprar roupa, tão envolvido que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, e vai tomando conta das nossas vidas, como fez lá com o povo do Egito. O faraó falou, não, tem que trabalhar mais. Está com um pensamento agora muito só de pensar em Deus, só que quer adorar 3 dias lá no deserto. Não, então tira o capim e vai fazer os tijolos agora, a mesma quantidade, mas vai ter que trabalhar. Era escravo. Nós não somos escravos. Estamos vivendo como escravos, mas nós não somos escravos. Jesus já nos libertou dessa escravidão. O diabo quer fazer-nos de escravo. Já lá no terreiro dele já fala que é cavalo dele. Nós não somos escravos do diabo, nós somos livres. Jesus um dia nos libertou para que nós realmente tivéssemos vida com alegria aqui na terra. E essas preocupações que vocês têm, preocupação, não tenho dinheiro hoje para pagar as contas, não tenho isso, não tenho aquilo. Não para com isso. É você adorar o Senhor, buscar a presença do Senhor, descansar no Senhor, porque Ele vai abrir porta onde não tem. Tudo está nas mãos dele. E ninguém pode roubar. Quando você anda numa vida de santidade, numa busca, quando você faz essa carne sua morrer, quando você realmente adora a Deus em espírito e em verdade, não na mente, no intelecto, porque o intelecto está assim, a igreja está cheia, está lotada de pessoas do intelecto, que prega muito bem, que fala muito bem, mas não conhece Jesus, não tem intimidade com Ele, não vive uma vida com Ele. E por isso o diabo está vindo, Satanás está vindo, passando a rasteira cada dia. Eu estava orando essa madrugada. Uma pessoa. E de repente Deus me levou naquele lugar, me mostrou tantos demônios. Às vezes nós começamos a crescer financeiramente. E nós esquecemos do princípio, da onde nós viemos. Nós esquecemos que tudo começou. E é por isso que Deus colocou lá em Deuteronômio: eu vou te dar tudo isso, toda a riqueza, vou te dar casa, vou te dar tudo em abundância. Mas olhe e não pense nunca que foi pela força do teu braço. Eu te dei. Tem que me honrar todo o tempo. Glória a Deus. E quando nós buscamos o Senhor abre os nossos olhos e nos mostra. E você tem que ficar bem esperto, porque o diabo está tentando de todas as formas enrolar as pessoas.
Se somos crentes de fato e de verdade, queridos, vamos buscar a presença de Deus. E eu duvido que Deus não vai te abençoar. Agora, uma coisa Ele faz. Ele muitas vezes coloca você em meio de problemas para ver o que você vai fazer. Você começa a buscar a Deus. Você começa a se santificar. Começa a amar a Deus de todo o teu coração. E de repente Deus permite que venham os problemas à sua vida. Ele permite. Para saber se você vai permanecer firme no deserto. Porque se você permanecer firme no deserto, na bonança, certamente você vai permanecer. Firme no Senhor. Adorando o Senhor a todo tempo, a todo instante. Então Ele coloca você muitas vezes no meio dos problemas. Situações difíceis que você às vezes não consegue resolver. Ele deixa. Então você tem que continuar adorando todo tempo, buscando o Senhor todo tempo e não desanimar. Quantas vezes eu ia lá no ministério, quando era lá em Pinheiros, eu sozinha, e às vezes com a Ney, quando ela viajava, eu estava só. Mas nunca desanimei. Continuamos aqui. Às vezes só. Eu podia falar, bom, não veio ninguém. Não vou fazer adoração. O certo para todo mundo seria isso. 18 horas, eu ligo as músicas, eu me arrumo como estou aqui agora e venho para a adoração como se tivesse tudo cheio. Muitas pessoas. E faço adoração. Mas o correto, muitas vezes, é não tem ninguém, não vou fazer. Cruzo meu braço e vou lá ver televisão. Não é? Só que eu não tenho compromisso com pessoas. O meu compromisso é com Deus. Eu faço adoração até 7, 7h30, começa às 18 horas em ponto. 7, 7h30, às vezes até 18 horas só. Mas não estou só. A quantidade de anjos que ficam aqui. Então eu estou contando esse fato para nós entendermos que o nosso compromisso não é com pessoas, as pessoas não vieram muito bem, mas você está aqui e sabe que Deus está aqui e Ele quer receber adoração. Então você vai para a igreja, tem 2 pessoas, uma pessoa, não vou pregar. Você prega, não tem ninguém, mas você está lá, você vai para o púlpito e você vai pregar. Ah, mas não tem ninguém, então eu vou fechar a igreja, eu vou para casa. Não, você vai pregar, porque com certeza está cheio de anjos ali. E eu já conheci pessoas que contou que aceitou Jesus quando o pastor estava pregando sozinho. Eu estava passando na rua, ele entrou. Eu quero esse Jesus. Nenhuma palavra volta vazia. Precisamos aprender que o diabo coloca você em situação difícil e Deus permite. Mas você não pode desanimar, você tem que continuar. Amém. Todo tempo, todo instante. Por exemplo, ali quando Moisés mandou os espias olhar lá em Jericó, Deus falou, aquela terra é vossa. Os espias foram e chegaram lá, viram aquelas muralhas enormes que podia passar 2 carros em cima das muralhas. Josué e Caleb falou, não, eles passam, mas os outros que foram com ele, foram 10. Os 8 olharam, não, mas nós somos nada, somos gafanhotos. Somos nada perto dessas pessoas grandes. Tem homens gigantes, ali nós não vamos conseguir. De 10, 2. Chegaram a Moisés, nós podemos, porque Deus falou. O que Deus tem falado com vocês? O que Deus tem nos ensinado? O que Deus tem ministrado para nós? Então, Ele falou. A palavra dele é viva e verdadeira. A palavra de Deus é espírito e ela tem vida.
E você tem que tomar posse dessa palavra que tem vida, porque ela vai se tornar rema na sua vida. Então, 8 não acreditaram. E por este motivo não entraram na terra prometida. Só entrou na terra prometida os 2 que creram na palavra de Deus, Josué e Caleb. Entende? Então, o que aconteceu? As muralhas, quando Deus falou, toque o chofar. Todos os dias vai rodeando a muralha. Ah, mas isso é coisa de doido? Não é coisa de doido? Aí Deus chega e fala assim, olha, você vai ser de empregado, você vai ser empresário. Não, mas isso é coisa de doido, como é que eu vou ser empresário? Se Deus falou, toma posse da palavra. Quando nós lançamos aqui nesta sala meu primeiro livro, Deus usou a boca do pastor Valmério, que não foi ele que falou, foi Deus que falou. Esses livros vai voar nas asas do vento nos 4 cantos da terra. Eu tomei posse, livrinho fininho desse. E eu contei para um parente meu, ele disse assim, tudo doido, não vai ver um negócio desse, vai para onde? Vai para canto nenhum, não vai sair nem daqui do bairro. Deus falou, não importa quando é que Ele vai fazer, importa que eu creio e o tempo de Deus é o tempo de Deus e não tem problema. E o que Deus fez? Espalhou este livro. Já está em quantos idiomas? 8, 9 idiomas. 9 idiomas. Todos os cantos, pessoas que eu não conheço, pessoas que eu não sei nem quem é, lendo o livro e adorando o Senhor neste mundo inteiro. Deus não falou? Você tem que crer na palavra de Deus. E Deus falou, esta terra eu darei a vós. Se Deus disse que vai dar, Ele dá. Então eles creram. Jericó era toda muralhada. Então tocou o chofar. E naquele instante que Deus deu todas as estratégias, como é que tinha que ser feito. Deus trabalha nos dias de hoje ainda com estratégias. E muitas vezes a gente pensa, não, mas não tem nada a ver. Tem a ver. Comigo Deus trabalha com estratégias. Na época de Moisés também, naquela época com estratégia, ele disse, vocês vão rodear as muralhas de Jericó por 7 vezes, e tocar o chofar, na 7ª vez, vão rodear 7 voltas, num único dia, e tocar o chofar. E quando foi a 7ª vez, no 7º dia, rodearam e tocaram o chofar, as muralhas caíram por terra. Glória a Deus. Quem é que derrubou? Foi o toque do chofar? A fé que eles tinham e a obediência. Deus, eu acredito que Ele botou uma dinamite lá embaixo e aquilo começou a esmoronar tudo. Ainda tem pedaços ainda das muralhas de Jericó lá, ainda nós vimos, mas caiu tudo por terra, por causa da obediência, porque Deus mandou tocar o chofar, e no toque do chofar, eles estavam lá dentro, o povo, aquela nação ali dentro, morrendo de medo e tremendo, mas uns que ficavam falando, imagina, nós somos os mais poderosos agora, eles vão derrubar. E eu imagino que alguns subiam e ficavam olhando aquele monte de gente rodeando com aquele chofar. E deviam estar rindo, debochando, porque existem muitos crentes ainda assim, que nós estamos falando do poder de Deus, nós estamos falando da palavra de Deus, nós estamos falando que Jesus levou, e as pessoas ainda ficam olhando, será? Será que Ele fez mesmo isso?
Se Deus está falando, tudo que puser as mãos vai prosperar, mas não está prosperando, será que Deus vai fazer isso? É porque você não tem a fé suficiente, não está vivendo uma vida de busca de santidade diante do Senhor. Nós precisamos de madrugada buscar o Senhor. Ah, mas está frio, eu não consigo. Fala com a tua carne para morrer. Bota um cobertor em cima de você, joelha e ora e busca a presença do Senhor. Vai se santificar, porque Deus vai fazer, mas Ele quer que você faça a sua parte. Se nós não fizermos a nossa parte, quer que Deus faça sozinho? Deus quer ver se realmente nós estamos nele, se realmente nós confiamos nele, se realmente a nossa carne já morreu, se realmente nós vivemos somente para Ele. Amém? Amém? Precisamos entender isso. Juízes 7, 18, 22. Vamos ler. Deus disse, enquanto você procura, a batalha é minha. Grite, proclama, toque a trombeta e deixa que eu faço tudo. Amém? Por Jesus e com fé, quem tem intimidade. Josué 6, 16. Quem tem a Bíblia abre? Josué 6, 16. Dê bem alto. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. 7ª vez, gritai. Todos os textos que nós lemos, se você não escreveu, depois você procura aí com a irmã Leiva. Fala, toque a trombeta e grita bem alto. Não foi verdade? É tocar a trombeta. É abrir a tua boca, é falar das coisas de Deus, é crer neste poder deste Deus que é grande demais, que a nossa mente é tão pequena que nós não conseguimos entender a imensidão e a grandeza. Por isso que Paulo diz, ó profundidade das riquezas, quão insondáveis são seus caminhos e seus juízos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem é que conhece? Se você não buscar para caminhar com Ele, você não vai conhecer. Ele é grande demais e poderoso demais. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há muralhas que Deus não possa derrubar. Ele está no controle de todas as coisas. E Ele te conhece por dentro de fora. Não deixa que o diabo venha te enganar. Josué 6,16. Já lemos? Então vamos, Juízes 7. Quem abriu Juízes? Juízes 7, 22. Acharam? Eu já achei. Tocando, pois, os 300 a buzina, o Senhor tomou a espada de um contra o outro. Isso em todo o arraial. E o exército de Será fugiu. Aqui ele está falando sobre Gideão, quando Deus chamou Gideão para a luta, para a batalha. Vocês conhecem essa história? E Gideão arrumou muitas pessoas para estar lutando contra aqueles midianitas que pareciam com gafanhotos, tantos que eram. E Deus disse para Josué, para Gideão, Gideão, não vai com todas essas pessoas, você vai somente com 300. É muita gente, Senhor, o exército é muito grande, parece gafanhotos vindo sobre nós, com 300. Por quê? Porque as pessoas não vão olhar que foi o exército que venceu, mas é o poder do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel é que vai te dar vitória. Amém? Amém? Toca, pois, a trombeta, toca o chofar e coloca dentro das moringas, dentro daquelas talhas, as velas acesas. E quando tocar o chofar, todos venham e quebra aquelas muralhas, aquelas moringas. Eu vou te dar a vitória ali. Uma coisa, queridos, o único que tinha a espada
era Gideão. O único que tinha espada era Gideão. Uma espada. O grande exército veio com todos eles com espada. Mas o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, o nosso Deus, é um Deus poderoso. Que Ele comanda os anjos dele com todas as espadas desembainhadas para lutar e guerrear as nossas lutas e as nossas vitórias, para nos dar vitória. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus todo-poderoso. É o Deus que nós adoramos. Glória a Deus. Amém? Amém. Quebraram aquelas molingas e saíram gritando. E deram grito. E saíram. E todos aqueles midianitas correram. E o exército fugiram. E perderam a batalha. O único que tinha espada era Gideão. Os 300 tinham o chofar. Os 300 tinham o chofar. Então Deus deu as táticas, ou a tática militar de guerra. Porque Ele sabe com que inimigo você está lutando. Ele sabe como o inimigo está se movendo para ter vantagem, para poder te enganar, para poder te roubar as bênçãos do Senhor. Então Deus dá tática militar para que nós possamos guerrear com este inimigo que vem disfarçado, com este inimigo que vem camuflado, dizendo até que é amigo. E muitas vezes nós entramos numa guerra sem precisar, numa luta sem precisar. Deus quer te dar táticas, Deus quer te dar estratégias, Deus quer mostrar para você o inimigo que está à tua volta, que está atrás de você, que está te enganando, que está te roubando. Ele é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Deus sabe como o inimigo se move. Ele não vem com os tridentes, nem com aquelas coisas assim, aqueles chifres, não. Ele vem parecido com um anjo de Deus. E se nós não estivermos ligados com Deus, se nós não estivermos ligados mesmo com intimidade, se nós não estivermos ali no trono do Senhor todo o tempo, nos humilhando, buscando a presença dEle, fazendo com que essa carne venha morrer, para que nós venhamos a viver uma vida de santificação, de santidade, nós não vamos conseguir ter vitória. Jesus quer te dar vitória já aqui na terra dos viventes. Ele quer que você viva uma vida com Ele, numa busca dEle, ter saudade dEle, ter desejo de estar na presença dEle todo o tempo, chorar nos seus pés, acariciar, abraçá-lo e sentir essa paz no coração. Quando a depressão começa a chegar perto de você, quando as coisas parecem que está tudo ruim, que não dá certo, você se prostra diante do Senhor e começa a adorar e declarar: Tu és santo, Tu és poderoso. Seja o que for na minha vida, eu não vou deixar de te adorar, de te amar, de te buscar. Eu quero a tua presença, eu necessito da tua presença. E você começa a falar com Deus. Essa depressão, ela vai embora. Essa enfermidade cai por terra. Ela não suporta o poder da adoração quando nós entramos na presença do Deus Todo-Poderoso com intimidade. Quando as coisas parecem que não vão dar certo, não olha para o problema, mas olhe para Deus, que é a solução. Gaste tempo na presença dEle, pelas madrugadas, durante o dia, caminhando, trabalhando, dirigindo. Gaste tempo na presença do Senhor, porque todos os nossos inimigos cairão por terra, eles fugirão, porque eles não vão suportar o fogo do Espírito Santo de Deus que começa a te envolver. Quando tudo está ruim, quando nada dá certo, busque a presença do Senhor e
depois você vai glorificar o nome do Senhor, porque você descobriu táticas que o Senhor vai começar a liberar na sua vida. Glória. Aleluia! E você vai saber como é que o inimigo está se movendo. Deus faz coisas muito grandes com pessoas pequenas, com pessoas insignificantes. Ele faz coisas especiais com aqueles que parecem que ninguém conhece, ninguém vê. Mas Deus conhece o teu coração, a busca do teu coração. E Ele te levanta, Ele te possui, Ele te dá as bênçãos, que muitos olham para você e falam, como é que ele tem e eu não tenho? Como é que ele se move e eu não consigo? Isso é coisa de Deus, de você. Com Deus, você está conquistando cada dia. Cada dia você está conquistando o coração de Deus, numa busca constante, numa sede, numa fome de estar na presença dEle. Que Deus ama aqueles que o amam. Deus ama aqueles que querem ter intimidade com Ele. Então é tempo, querido, de tocar a trombeta. Deus está te dando a estratégia. Estratégia do toque da trombeta, do grito, quebrar o cântaro. E os inimigos têm que correr. Os demônios saem correndo quando o cântaro é quebrado. Aleluia! Os demônios saem correndo e eles não lutam contra nós. Os próprios demônios vão lutar contra ele, dando trombada um no outro, porque você agora entrou numa dimensão que o mundo não entende, Aleluia. numa dimensão que as pessoas não estão entendendo, pensa que você é doido, porque agora você está numa busca constante, você não quer saber, você está buscando. Os demônios saem correndo, começam a dar trombada um no outro, porque cada um quer um lugar, cada um vai para outro canto, e você fica livre para adorar o Senhor. Amém? Isaías 27, 13. Eu estou achando primeiro que vocês estão vendo que vocês não estão bons na Bíblia, não. Será naquele dia que se tocará uma grande trombeta. Os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Glória Naquele a Deus. dia se tocará uma grande trombeta, grande trombeta. Os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Que maravilhoso. Todos vão voltar. Todos aqueles que tinham desejo, que buscavam, vão voltar ao lugar santo. Aqueles que estavam buscando santidade e vão buscar ali no Monte de Jerusalém, adorando o Senhor. Amém? Amém. A última trombeta que vai tocar. A volta de Jesus. Mateus 24, 31. Mateus 24, 31. Quem tem a Bíblia, abre bem rapidinho. Vamos fazer um curso de Bíblia aí para ver se vocês estão bom. Né? E é importante, queridos, nós lermos a Bíblia, viu? Importante. 24, 31. E ele enviará o seu... Vamos ler o 30. 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem